Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e curtam esse áudio e que o compartilhem. Eu lerei uma pequena parte de um versículo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, no versículo 16, na parte B do versículo, diz assim: E ninguém lhe dava nada. Nós conhecemos a história do filho pródigo, uma história bem famosa, e a situação, a condição daquele jovem que foi embora da casa de seu pai, assim partindo para uma terra distante, uma terra longínqua. A condição dele antes dessa decisão era totalmente diferente da que ele passou a ter após ter perdido todos os seus recursos. O texto que nós lemos diz que ninguém lhe dava nada naquela terra. E isso é uma coisa terrível, chegar a um estado de precisar de alguma coisa e não haver ninguém para te dar. E a pergunta é, irmãos, o que o mundo tem para nos dar? É a grande pergunta diante de um grande necessitado. Sempre será. O pai desse jovem, ele além de ser rico, ele era amoroso. E ele dava tudo que seu filho precisava. De maneira que esse filho era conhecido como uma pessoa de bem. Vestia-se da melhor veste. Vale a pena lembrar que o pai dele era rico. E muito rico. A sua capa provavelmente era conhecida de longe. Afinal de contas, era o filho do dono das terras. Ele usava na mão um anel que lhe dava o direito de negociar em nome do seu pai. Era só mostrar o anel. Todo mundo sabia, através daquele anel, das suas vestes, que aquele filho era diferente. Era rico, era nobre. Provavelmente as sandálias dos pés também tinham a melhor aparência e conforto. Ele tinha todo o dinheiro para os gastos necessários dele. Então a gente pode perguntar, né? Vem um grande questionamento. Esse jovem tinha necessidade de alguma coisa com um pai desse? Claro que não. Mas um dia ele foi ao pai e pediu a parte da sua herança, da sua fazenda, de tudo aquilo que o seu pai tinha e que seria a parte dele. Imagina a tristeza do pai. Talvez o pai deve ter pensado assim, embora a Bíblia não diga isso, mas certamente ele deve ter pensado: será que eu não significo nada para você? Porque a herança ela se repartia quando o pai morria. O filho, quando pediu herança, era como se ele estivesse considerando o pai morto. Eu acho que isso para o pai foi pior. A herança em si, o valor material em si, eu acho que não foi o pior para o pai, mas ser considerado como morto pelo seu próprio filho, estando ele ainda vivo. Então esse jovem, ele pega a sua herança, ele parte para uma terra distante, ele leva a herança, bem vestido, com o selo do pai no dedo, sandálias nos pés, dinheiro na sacola, e para bem longe do pai ele se foi. E aqui a gente pode fazer algumas referências, né? Porque o homem, quando ele se afasta da presença de Deus, ele abandona o Pai Celestial, ele considera Deus como morto, mesmo Deus estando ainda vivo. Ele não se relaciona mais com Deus, não ora, não busca a presença, não vai mais à igreja. Devido a esse afastamento, o anel lhe é tirado, assim como foi tirado do dedo daquele jovem. Sem o anel, ele não tinha mais a autoridade dada pelo Pai para falar em nome do Pai. Ele não representava mais o Pai. Ele perdeu a identidade com o Pai. Ele levou a sua bagagem, mas ela não teria muito proveito na terra longínqua. A bagagem fala do nosso conhecimento da Bíblia. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós às vezes mantemos o conhecimento da letra, mas não tem mais valor, porque a letra sem a revelação do Espírito Santo não serve para nada. Só piora as coisas. Já as sandálias dele foram ficando gastas. O evangelho da salvação não era renovado. Os pés doíam ao contato com o chão duro, pedregoso, daquela terra distante da casa do pai, onde ele andava. A palavra fala, irmãos, que ele desperdiçou toda a sua herança. Não havia crescimento de herança. O que houve foi desperdício de herança. Onde só se gasta, não há reposição. Aí vem a realidade. A pobreza. Na presença de Deus há crescimento de herança. A cada dia, né? Eu tenho comentado isso nos vídeos. Na escola do Senhor somos eternos aprendizes. A cada dia aprendemos. A cada dia Deus acrescenta algo ao nosso coração. Distantes dele não há reposição, só há desperdício. Só se gasta. E aí qual foi a atitude daquele jovem? O que fazer? Só lhe restava pedir. Agora, pedir a quem? Aos que gastaram com ele toda a herança? Ninguém lhe dava nada. Ninguém tinha nada. Havia uma grande fome naquela terra. Ninguém tinha algo para oferecer a ele. Essa é a condição do mundo, espiritualmente falando. É uma condição de miséria, onde ninguém dá nada porque ninguém tem nada. E aqui eu não estou falando de valores materiais, a gente sabe disso. Valores intelectuais,
valor financeiro, não. No mundo, ninguém tem nada para dar, a sua alma, o seu coração. Isso é só na casa do Pai. Às vezes nós nos distanciamos. E eu não estou falando aqui de sair da igreja, porque às vezes nos distanciamos, mesmo estando na casa de Deus, mesmo estando na presença de Deus, podemos dizer assim, ainda continuando como crentes. Mas nos distanciamos, pedimos a nossa parte da herança, perdemos o contato, perdemos a intimidade, perdemos a comunhão com o Pai. E eu acho que aqui, irmãos, em alguns momentos nos distanciamos, mas quando nos distanciamos muito, demais, nós nos encontramos à mercê do adversário e passamos a trabalhar para ele. Aquele jovem arrumou um emprego, foi trabalhar e comia bolota de porcos, ou seja, a comida dos porcos ele comia, e se encontrou numa situação terrível. O que o Senhor quer dizer hoje para você é: volta para Ele. Não fica longe não. Fica por perto. Não faça que nem esse jovem que tomou a decisão, a pior decisão da sua vida, que foi se distanciar do Pai. Alan, eu estou indo para a igreja, eu ainda sou cristão, mas você está longe do Senhor. Quando foi a última vez que você orou? Isso serve para mim. Quando foi a última vez que você madrugou, que você jejuou? Quando foi a última vez que nós lemos a palavra, que nós buscamos a Deus realmente? Será que não tem um pouquinho de filho pródigo em nós? Volta para perto. Deus não te quer longe. A alegria do pai foi contagiante quando ele viu o seu filho voltando. E a primeira coisa que ele fez foi abraçar ele e beijar o seu pescoço. O pescoço fala de comunhão. É aquilo que liga, né, a cabeça ao corpo. Fala de uma conexão. A primeira coisa que o Pai faz quando nós nos aproximamos, quando nós damos um passo em direção a Ele, é restabelecer a comunhão. Depois Ele vai restabelecendo os valores. O anel, que mostra a autoridade espiritual, as vestes de salvação, faz um grande banquete e nos dá de volta um lugar à mesa com Ele. Não se distancie do Senhor. Às vezes você está numa ânsia tão grande de algo que você quer tanto, né? Que aquele jovem ele queria muito a parte dele da herança. Era aquilo que ele queria, não o pai. E foi aquilo que ele acabou perdendo. E quando ele perdeu aquilo que ele tanto queria, ele se viu forçado a voltar para o pai. Então, que o nosso querer não seja: dai-me, Senhor, a minha parte da herança. Dai-me, Senhor, isso. Dai-me, Senhor, aquilo. Eu só quero isso. Mas que seja o Pai. Estar na presença dele. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.